Queria cumprimentar a todos que nos acompanham, os que nos visitam aqui no plenário do Senado, que nos acompanham pela Rádio Senado, TV Senado e também pela internet. Eu venho à tribuna, senhora presidenta, para fazer um registro de um ato que tivemos o privilégio de participar ontem no Ministério das Cidades, onde nós tivemos o ministro que, inclusive, é membro do partido de Vossa Excelência, o ministro Aguinaldo, que tão bem nos recebeu, e acompanhando o governador Tião Viana na assinatura da primeira etapa do projeto do governo do Estado do Acre, chamado Cidade do Povo. Com isso, foram assinados ontem 207 milhões de reais, e com isso o governo do Estado inicia na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estarei lá, no ato onde se fará a assinatura das ordens de serviço, para que os trabalhos, agora do ponto de vista das empresas, até porque o governo está trabalhando nesse projeto há muito tempo, há mais de um ano, onde aí um grupo grande de empresas, são mais de 10 empresas que trabalham no Acre e certamente centenas ou dezenas de pequenas empresas, microempresas da construção civil que vão estar envolvidas nesse projeto. A área que o governo adquiriu é uma área de 700 hectares e eu, pelo menos, não vejo há muito tempo uma referência que o Acre agora passa a ser do ponto de vista da ocupação urbana. Nós temos que cuidar das cidades. 84% do povo brasileiro vive nas cidades hoje. Eu fui prefeito, fui governador e, graças a Deus, pude dar a minha contribuição, até porque gosto, não sou arquiteto, sou engenheiro, mas engenheiro florestal, mas sempre gostei muito da ideia de trabalhar o desenvolvimento urbano, de pensar a história das cidades, os lugares públicos. E Rio Branco é hoje uma referência de cidade que valoriza a sua história, busca fazer o registro de sua memória, mas especificamente Rio Branco começou a viver um processo de urbanização que poucas cidades da Amazônia estão experimentando. As ciclovias, as calçadas, as praças desprivatizadas, quer dizer, eu mesmo apelidei de desprivatizar as áreas públicas. As áreas públicas têm que ser garantidas para todos os cidadãos. Eu mesmo apresentei uma proposta de fazer a cidade voltar a ficar de frente para o rio, de onde ela nasceu, o Rio Acre. Todo um conjunto de ações ao longo desses anos foram feitas, seja pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. E sempre em parceria com o governo federal. Eu lembro bem que, na época, o presidente Fernando Henrique me ajudou muito quando nós fomos iniciar o Parque da Maternidade. Ele se envolveu pessoalmente, né, para que nós deixássemos de ter uma página que era uma mácula, que era um problema por conta dos vícios, da corrupção, dos desmandos, que era o caso do Canal da Maternidade, mas, ao mesmo tempo, até cumprindo uma decisão judicial, nosso governo refez o projeto, transformou um projeto do canal no Parque da Maternidade. Hoje é um dos espaços públicos mais interessantes, mais frequentado de Rio Branco. Mas a minha vinda aqui à tribuna, senhora presidente, é para falar do projeto do povo, da Cidade do Povo, projeto da Cidade do Povo. O governador Tião Viana tem se empenhado. O projeto começa agora com 2.348 casas, as 3 faixas de construção de habitação. A primeira faixa vai atender famílias até R$ 1.600 de renda da família, ou seja, a família de 0 a 3. São as pessoas mais carentes, mais pobres. Essas pessoas vão pagar em torno de 5% de sua renda durante 10 anos. Normalmente se trabalha com comprometimento de renda de 35%, 30%,
para moradia, seja aluguel ou para aquisição de imóvel. Os mais pobres têm que pagar menos mesmo, e em alguns casos não pagar nada. Esse país tem uma dívida com uma parcela da população que agora, depois do governo do presidente Lula e com a presidenta Dilma, a gente vive algo que o mundo inveja, que é um processo de inclusão social. Hoje saíram os dados do IDH, obviamente que se eles forem olhados de uma maneira rápida, estamos com muito problema, mas se for olhar com cuidado, com zelo, vai ver que o nosso país é o que mais está tendo uma mudança no IDH, porque nós estávamos muito atrás nessa fila. E esse processo de recuperação, de resgate da cidadania, esse é um projeto que tem que ser de nação, de país. E boa parte das mães, das famílias nesse país, não tinham moradia. A presidenta Dilma coordenou ainda no governo do presidente Lula o lançamento do Minha Casa Minha Vida. Eu ainda na prefeitura, conversando com um empresário acriano, ele me falava, prefeito Jorge Viana, se tiver que estabelecer uma prioridade, estabeleça habitação. Porque o caos estava posto em Rio Branco, no Acre, no Brasil todo. Estou falando há quase 20 anos atrás, senadora. E quando a gente para observar, para fazer moradia no país, é talvez a atividade que mais mexe na cadeia produtiva. É a que mais gera emprego. E gera um emprego muito especial, porque ela pega e gera emprego para a pessoa mais sofisticada, o mais qualificado, mas também possibilita uma pessoa que não tenha qualificação quase nenhuma de trabalhar. Um auxiliar de pedreiro, um servente, a pessoa está ali, pegou horas de treinamento, já consegue trabalhar. Mas também é necessário pessoas com grande qualificação. Mas ela mexe com toda a atividade industrial e comercial, quando você vai fazer uma casa, quando você vai construir um conjunto habitacional. Eu trabalhei os programas de habitação do governo, tenho muito orgulho do que nós fizemos, mas num momento difícil, num momento em que o Brasil vivia uma crise profunda, que não tinha dinheiro. Hoje não. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida, o Brasil vive hoje algo. No final do ano passado saíram alguns dados, que eu faço questão de registrar aqui, já que tem um pouco de tempo. O número de moradias entregues até o final do ano passado, pelo programa Minha Casa Minha Vida, tocado pelo Ministério das Cidades, que tem o ministro Aguinaldo lá, volto a repetir, que tem uma pessoa como a Inês trabalhando, e supervisionado quase que semanalmente pela presidenta Dilma, entregou até o final do ano passado 934 mil moradias. Concluiu a entrega de 934 mil moradias, quase 1 milhão de moradias. Isso fruto de um trabalho de 3 anos. Ou seja, da meta estabelecida, até o final do ano passado, 48% das casas contratadas e apartamentos, que somavam 1.960.000 unidades residenciais, já estavam entregues. A presidenta Dilma, outro dia, num evento, eu pude presenciar, num diálogo com o presidente Lula reclamando que esses números mudam toda hora, quando ele fala que é 1.900.000 casas, passa para 2 milhões de casas, quando ele começa a repetir que são 2 milhões de casas, passa para 2 milhões e 100, e a presidenta Dilma falou, não, a dinâmica é essa mesmo. E há um mês atrás já passava de 2.200.000 unidades habitacionais contratadas. Esse, sem dúvida, é um dos maiores programas do mundo, de habitação do mundo, e, sem dúvida nenhuma, o maior programa habitacional da história do Brasil. E é no bojo, acompanhando, estabelecendo parceria com esse programa que o governador Tião Viana assinou ontem, junto com a Caixa Econômica, Banco do Brasil e um grupo de mais de 10 empresas do Acre. Isso também é um mérito do nosso governo, valorizar a prata da casa, dar oportunidade para os empresários locais que eles possam crescer, né, ter expertise. Eu fiz uma fala também defendendo o envolvimento, que é um compromisso do governador Tião Viana, dos microempresários, das pequenas empresas de construção civil. Lá no Acre, senador Requião, nós estamos contratando 10.000
1.300 unidades, e quem vai executar todo esse programa são empresas do Acre. Grandes, médias e pequenas empresas do Acre. Com isso, há um esforço nosso para que esse dinheiro circule no Acre, que ele possa gerar emprego no Acre e que ele possa, obviamente, atender aquilo que é um clamor da família, que é uma moradia. E a prioridade para a habitação, ela fecha na moradia, quer dizer, na mãe, na chefe de família. Isso não é fácil, porque a gente vê que a maioria desses recursos, quando são aplicados, eu estou falando de um projeto, senador Requião, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso é 1/3 do orçamento do Acre, que será executado agora a partir de segunda-feira. E nós estamos dizendo que esse projeto será executado por empresas acreanas, por empresas que venceram a licitação, que não tem um grupo dominante e que certamente vão dar a garantia da qualidade que nós precisamos para essas moradias. Todas as mudanças que nós fizemos no Acre, praticamente todas, nós tivemos a participação direta da expertise do empresariado, dos empreendedores acreanos. Com isso, as empresas do Acre, que não teriam nenhuma chance, caso a opção do governo fosse outra, elas criaram condição hoje de concorrer nas mais diferentes áreas. E agora, quando nós temos um empreendimento desse tamanho, está assegurado que ele será executado pelas empresas que trabalham no Acre. Vou aqui rapidamente dizer que o projeto como um todo, ele envolve 10.512 unidades habitacionais, são 700 hectares. Essa primeira etapa são 3.348 casas, os contratos foram assinados e essa primeira etapa são até 3 salários mínimos. Mas é importante dizer que nós vamos ter uma segunda faixa de famílias atendidas, daquelas famílias que tenham renda total, bruta, de até R$ 3.275. Elas terão um financiamento com juros reduzidos de 5% a 6%. E um abate por parte do programa de R$ 25 mil para que a prestação seja uma prestação possível de ser paga para essa faixa de renda. Os interessados, na faixa 2, com renda bruta até R$ 3.275, as famílias, podem procurar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e solicitar o financiamento. A faixa 1, para as famílias que têm renda bruta até R$ 1.600, essa direto com o governo. E a faixa 3, para as famílias que têm renda bruta entre R$ 3.275 até R$ 5 mil. Com isso, nós estamos fazendo um programa, o governo do Estado do Acre está fazendo um programa, onde não há uma espécie de segregação, pobre de um lado, quem tem de um lado, quem não tem do outro. Não, mas pôr o espelho nesse grande bairro de Rio Branco, da nossa sociedade. E eu mesmo tive um privilégio, a pedido do Tião, do governador, de ajudar na identificação do local e, mais ainda, de ajudar na concepção do projeto. E como sou ligado à ideia de buscar o desenvolvimento sustentável, sabendo que hoje o grande desafio para que tenhamos o desenvolvimento sustentável no nosso país é o problema urbano, 84% do cidadão brasileiro, das famílias, estão nos centros urbanos, é ali que está a péssima qualidade de vida, onde o transporte não funciona, os serviços públicos são de péssima qualidade e, ao mesmo tempo, não há mobilidade nenhuma. É uma perda de tempo, é um custo das cidades. Tem um custo Brasil, o custo de morar nas cidades no Brasil é insuportável. E quem paga a maior conta é o que pode menos. Em São Paulo mesmo, acabei de ter uma conversa com o secretário de Saúde de São Paulo, que assumiu agora, do prefeito Haddad, e ele estava estudando possibilidade de fazer transporte de médicos de helicóptero, para que os médicos possam chegar nos centros e postos de saúde da periferia, sob pena de cada profissional desses gastar, às vezes, 4, 5 horas por dia no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E aí fica impraticável uma atividade profissional nesses termos. O governador Tião Viana
me convidou, participei de reuniões com o secretário Volvenar Camargo, que é um grande arquiteto e urbanista. Eu dei alguns palpites e ele trabalhou intensamente e montou, junto com a equipe de técnico capacitada, um projeto que a gente pode chamar de cidade sustentável. A cidade que terá início as obras na segunda-feira, em Rio Branco. Ela deve ter de 40 a 50 mil habitantes, será a terceira maior cidade do Acre, mas certamente a melhor referência de ocupação urbana na Amazônia brasileira, porque ela leva em conta a ciclovia, ela leva em conta o cuidado com as crianças, com os idosos, a mobilidade. Essa cidade, que eu chamo de cidade sustentável, cidade do povo, ela terá, então, a habitação, mas terá da pré-escola à creche, as escolas de ensino fundamental e médio, escolas profissionalizantes, unidades básicas de saúde, as UPAs e as unidades básicas de saúde, UBS, e mais do que isso, a preocupação do projeto também do governador Tião Viana é que se estabeleça, próximo das moradias, a oportunidade de emprego e de trabalho para as pessoas. Então, com o paisagismo, com a maneira de ocupação do solo, com a área verde, com o respeito à vegetação que temos na área e um cuidado para o transporte coletivo, com um cuidado para o transporte do pobre, que é a bicicleta, que é moderno, mas é também muito funcional para as pessoas que podem menos, o governo do Acre, certamente, com esse projeto, está criando mais uma referência, mais um cartão postal, mais um termo de mostrar que quando se trabalha com honestidade, com dedicação, em equipe, se pode construir, enfrentando problemas, se construir referências para o nosso país. Então, eu queria cumprimentar e agradecer toda a equipe do ministro Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades, agradecer à presidenta Dilma, pela maneira como ela tem acreditado no Acre e nos acreanos, dizer que o desejo do governador Tião Viana, do senador Aníbal Diniz, meu, de toda a bancada federal, é que a presidenta possa estar em maio ou junho no Acre. Aí sim, depois do nosso inverno, depois das águas de março, ela está lá com 3, 4 mil operários trabalhando na Cidade do Povo, e a presidenta Dilma ir em Rio Branco para que a gente possa lá, no nosso solo acreano, agradecer, primeiro, por ela ter ajudado a criar o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo, pelo governo que está fazendo. Mas terceiro também, com todo respeito, pelo apoio incondicional que ela tem dado ao governador Tião Viana para que ele possa bem desempenhar a função que ele se dedica tanto, que é de governar o Acre. Eu quero dizer também, ainda tem um pouquinho de tempo, que será criado um centro integrado de monitoramento ambiental, talvez o prédio mais sustentável, que possa mais simbolizar o respeito nosso à governança ambiental e florestal. Todos os órgãos do Estado estarão nesse prédio, é um prédio verde, como a gente pode chamar, o Instituto de Meio Ambiente do Acre, a Secretaria de Meio Ambiente do nosso secretário Edgar, o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais, o Instituto de Terras do Acre, todos eles vão estar centrados num prédio inteligente, sustentável, que fará parte desse espaço da Cidade do Povo. Tenho aqui comigo o convite do governador Tião Viana e não tenho dúvida que é um case novo que o Acre está construindo, que os arquitetos, urbanistas vão ter um bom termo de referência, mais prático, concreto, com a Cidade do Povo, que começa a virar realidade graças a essa parceria Governo do Estado, Governo Federal, a partir de segunda-feira. Mais uma vez, cumprimento o prefeito de Rio Branco, o governador Tião Viana, toda a equipe, e especialmente os empresários, operários e o vice-governador César Messias, que coordena o projeto a pedido